Biografia de Leon Denis, 1846 a 1927. Acervo Correio Fraterno. Edição 129, setembro 1981. Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Fougue, situada nos arredores de Tours, em França, a 1º de janeiro de 1846, numa família humilde. Cedo conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos do lar. Desde os seus primeiros passos neste mundo, sentiu que os amigos invisíveis o auxiliavam. Ao invés de participar em brincadeiras próprias da juventude, procurava instruir-se o mais possível. Lia obras sérias, conseguindo assim, com esforço próprio, desenvolver a sua inteligência. Tornou-se um autodidata sério e competente. Aos 18 anos tornou-se representante comercial da empresa onde trabalhava, fato que o obrigava a viagens constantes, situação que se manteve até a sua reforma, e manteve ainda depois por mais algum tempo. Adorava a música e sempre que podia assistia a uma ópera ou concerto. Gostava de dedilhar, ao piano, áreas conhecidas e de tirar acordes para seu próprio devaneio. Não fumava, era quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Encontrava na água a sua bebida ideal. Era seu hábito olhar com interesse para os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o, e recolhendo-se imediatamente ao lar entregou-se com avidez à leitura. O próprio Denis disse: "Nele encontrei a solução clara, completa e lógica, acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas." O ano de 1882 marca, em realidade, o início do seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos: o materialismo e o positivismo que olhavam para o espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas, que não hesitavam em aliar-se aos ateus, para o ridicularizar e enfraquecer. Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. "Coragem, amigo", diz-lhe o espírito de Joana d'Arc, "estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados, em tempo, para bem cumprires a tua obra." A 2 de novembro de 1882, dia de finados, um evento de capital importância produziu-se na sua vida: a manifestação, pela primeira vez, daquele espírito que, durante meio século, haveria de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, que lhe disse: "Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar." A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi, dia a dia, enfraquecendo. A operação a que se submetera, 2 anos antes, não lhe proporcionou nenhuma melhora, mas suportava, com calma e resignação, a marcha implacável desse mal que o castigava desde a juventude. Aceitava tudo com estoicismo e resignação. Jamais o viram queixar-se. Todavia, bem podemos avaliar quão grande devia ser o seu sofrimento. Apesar disso, mantinha volumosa correspondência. Jamais se aborrecia, amava a juventude e possuía a alegria da alma. Era inimigo da tristeza. O mal físico, para ele, devia ser bem menor do que a angústia que experimentava pelo fato de não mais poder manejar a pena. Secretárias ocasionais substituíam-no nesse ofício. No entanto, a grande dificuldade para Denis consistia em rever e corrigir as novas edições dos seus livros e dos seus escritos. Graças, porém, ao seu espírito de ordem e à sua incomparável memória, superava todos esses contratempos, sem molestar ou importunar os amigos. Após a Primeira Grande Guerra, aprendeu Braille, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao espírito, pois, nessa época da sua vida, estava, por assim dizer, quase cego. Em março de 1927, com 81 anos de idade, terminou o manuscrito que intitulou de O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nesse mesmo mês, a Revue Spirit publicava o seu derradeiro artigo. Terça-feira, 12 de abril de 1927, pelas 13 horas, respirava Denis com grande dificuldade.
A pneumonia atacava-o novamente. A vida parecia abandoná-lo, mas o seu estado de lucidez era perfeito. As suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, apesar da muita dificuldade, foram dirigidas à sua empregada Georgette. É preciso terminar, resumir e concluir. Fazia alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec. Nesse preciso momento faltaram-lhe completamente as forças, para que pudesse articular outras palavras. Às 21 horas o seu espírito alou-se. O seu semblante parecia ainda em êxtase. As cerimônias fúnebres realizaram-se a 16 de abril. A seu pedido, o enterro foi modesto e sem o ofício de qualquer igreja confessional. Seu corpo está sepultado no cemitério de La Salle, em Tours. Dentre os grandes apóstolos do Espiritismo, a figura exponencial de Leon Denis merece referência toda especial, principalmente em vista de ter sido o continuador lógico da obra de Allan Kardec. Podemos afiançar mesmo que constitui tarefa sumamente difícil tentar biografar essa grande vida, dada a magnitude de sua missão terrena, na qual não sabemos o que mais salientar: a sua personalidade contagiante, o bom senso de que era dotado, a operosidade no trabalho, a dedicação ímpar aos seus semelhantes e o acendrado amor que devotava aos ideais que esposava. Leon Denis foi o consolidador do Espiritismo. Não foi apenas o continuador de Allan Kardec, como geralmente se pensa. Denis tinha unia missão quase tão grandiosa quanto a do codificador. Cabia-lhe desenvolver os estudos doutrinários, continuar as pesquisas mediúnicas, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundar o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidá-la nas primeiras décadas do século. Leon Denis foi cognominado o apóstolo do Espiritismo, e pela magnífica atuação desenvolvida, pela palavra escrita e falada, em favor da nova doutrina foi, também, o seu consolidador. O filósofo do Espiritismo, de acentuadas qualidades morais, dedicou toda uma longa vida à defesa dos postulados que Kardec transmitiu nos livros do Pentateuco Espírita: o aspecto moral da doutrina, os princípios superiores da vida, a instrução, a família, mereceram dele cuidados extremos e, por isso mesmo, sua vida de provações, exemplo de trabalho, perseverança e fé. É um roteiro de luz para os espíritas, diremos mais, para os homens de bem de todos os tempos. Em palavras de confiança e fé, ele mesmo resumiu assim a missão que viera desempenhar em favor de uma nobre causa. Consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o Espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. A sua bibliografia é bastante vasta e composta de obras monumentais que enriquecem as bibliotecas espíritas. Deve-se a ele a oportunidade ímpar que os espíritas tiveram de ver ampliados novos ângulos do aspecto filosófico da doutrina espírita, pois as suas obras, de um modo geral, focalizam numerosos problemas que assolam os homens, e também a sempre momentosa questão da sobrevivência da alma humana em seu laborioso processo evolutivo. Leon Denis imortalizou-se na gigantesca tarefa de dissecar problemas atinentes às aflições que acometem os seres encarnados, fornecendo valiosos subsídios no sentido de lançar novas luzes sobre a problemática das tribulações terrenas, deixando de lado os conceitos até então prevalecentes para apresentá-la aureolada de ensinamentos altamente consoladores, hauridos nas fontes inesgotáveis da doutrina dos espíritos. Dedicando-se ao estudo aprofundado do Espiritismo, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, demorou-se com maior persistência na abordagem do seu aspecto filosófico. Concomitantemente com os seus profundos estudos nesse campo, também deu a sua contribuição, valiosa, na abordagem e estudo de assuntos históricos, fornecendo importantes subsídios no sentido de esclarecer as origens celtas da França e no tocante ao dramático episódio do martírio de Joana d'Arc, a grande médium francesa. Seus estudos não pararam aí. Ele preocupou-se sobremaneira com as origens do cristianismo e o seu processo evolutivo através dos tempos. Dentre as suas múltiplas ocupações, foi presidente de honra da União Espírita Francesa, membro honorário da Federação Espírita Internacional, presidente do Congresso Espírita Internacional, realizado em Paris, no ano de 1925. Teve também a oportunidade de dirigir durante longos anos um grupo experimental de espiritismo na cidade francesa de Tours.
A sua atuação no seio do espiritismo foi bastante diversa daquela desenvolvida por Allan Kardec. Enquanto o codificador exerceu suas nobilitantes atividades na própria capital francesa, Leon Denis desempenhou a sua dignificante tarefa na província. A sua inusitada capacidade intelectual e o descortino que tinha das coisas transcendentais fizeram com que o movimento espírita francês, e mesmo mundial, gravitasse em torno da cidade de Tours. Após a desencarnação de Allan Kardec, essa cidade tornou-se o ponto de convergência de todos os que desejavam tomar contato com o espiritismo, recebendo as luzes do conhecimento, pois, inegavelmente, a pleiade de espíritos que tinha por incumbência o êxito do processo de revelação do espiritismo, levou ao grande apóstolo toda a sustentação necessária a fim de que a nova doutrina se firmasse de forma ampla e irrestrita. Enquanto Kardec se destacou como uma personalidade de formação universitária, que firmou seu nome nas letras e nas ciências, antes de se dedicar às pesquisas espíritas e codificar o espiritismo, Leon Denis foi um autodidata que se preparou em silêncio, na obscuridade e na pobreza material, para surgir subitamente no cenário intelectual e impor-se como conferencista e escritor de renome, tornando-se figura exponencial no campo da divulgação doutrinária do espiritismo. Denis possuía uma inteligência robusta, era um espírito preclaro, grande orador e escritor, desfrutando de apreciável grau de intuição. Referindo-se a ele, escreveu o seu contemporâneo Gabriel Gobron: ele conheceu verdadeiros triunfos e aqueles que tiveram a rara felicidade de ouvi-lo falar a uma assistência de 2 ou 3 mil pessoas, sabem perfeitamente quão encantadora e convincente era a sua oratória. Denis jamais cursou uma academia oficial, entretanto, formou-se na escola prática da vida, na qual a dor própria e alheia, o trabalho mal retribuído, as privações heróicas ensinam a verdadeira sabedoria. Por isso dizia sempre: os que não conhecem essas lições, ignoram sempre um dos mais comovedores lados da vida. Com o concurso de sua inteligência em vulgar furtar-se-ia à pobreza, mas ele preferiu viver nela, pois em sua opinião era difícil acumular egoisticamente para si aquilo que ele recebia para repartir com os seus semelhantes. Com idade bastante avançada, cego e com uma constituição física relativamente fraca, vivia ainda cheio de tribulações. Nada disso, entretanto, mudava o seu modo de proceder apesar de todas essas condições adversas, a todos ele recebia obsequioso. Desde as primeiras horas da manhã ditava volumosa correspondência, respondendo aos apelos das inúmeras sociedades que fundou ou de que era presidente honorário. Onde quer que comparecesse, ali davam-lhe sempre o lugar de maior destaque, lugar conquistado ao preço de profunda dedicação, perseverança e incansável operosidade no bem. São de sua autoria: Cristianismo e Espiritismo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Depois da morte, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Espíritos e Médios, publicado pela CELDO. Joana d'Arc Médium, publicado pela Federação Espírita Brasileira. No Invisível, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O Além e a Sobrevivência do Ser, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O Espiritismo e o Clero Católico, publicado pela CELDO. O Espiritismo na Arte, publicado pela La Chatre. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, publicado pela CELDO. O Grande Enigma, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O Mundo Invisível e a Guerra, publicado pela CELDO. O Porquê da Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O Progresso, publicado pela CELDO. Provas Experimentais da Sobrevivência, publicado por o Clarim. Socialismo e Espiritismo, publicado por o Clarim. Um artigo bastante curioso, publicado somente em A Centelha, em 1945, Revista Espírita há muito extinta, traz as apreciações do pesquisador Canuto Abreu sobre seu encontro em janeiro de 1922 com Leon Denis na cidade de Tours, França. Veja a seguir. O que ficou mais gravado na minha memória foi nosso primeiro encontro. Fui a Tours no dia 6 de janeiro de 1922. A velha cidade francesa estava sombria e as luzes das ruas acesas, apesar de pleno dia.
O frio era intenso. Quando o alto destacou barulhento à porta de casa, na Place des Arts, 19, estava uma senhora a entrar. Parou a ver quem chegava e foi minha gentil introdutora. Conquanto informado por uma carta de Jean Meyer de uma próxima visita minha, Leon Denis não me aguardava naquele dia. De propósito cheguei a Tours sem outro aviso para não dar ao venerando mestre o incômodo de me esperar em dia certo. A casa estava com algumas visitas. Falava-se alto lá dentro, como em controvérsia. A senhora que me fez entrar a seu lado, deixou-me a entrada com Mademoiselle Georgette, dedicada caseira de Denis. E, enquanto esta me ajudava a despir o sobretudo, ela varou a sala vizinha para me anunciar. A conversa animada cessou de súbito. Um moço alto e magro espiou a porta. Logo outro senhor apareceu, vindo ao meu encontro. Quando acompanhado por ele entrei na sala da palestra, surgiu diante de mim um velho de longas barbas, tendo ao lado a mesma senhora que me fizera entrar na casa. Eu esperava um homem forte, alto, altivo, de bigode aclemancial e pince-nez. Assim minha imaginação o fazia, pelo retrato em busto que ele me enviou em 1915. Ali estava porém um homem de estatura meã, delicado de corpo, de longas barbas brancas em flâmula de 2 pontas, cabeça meio pendida para a frente e para o coração. Estendeu-me a destra com um sorriso acolhedor. Avancei comovido ao seu encontro. Foi estreito e afetuoso o amplexo que me deu. Lembro-me que meu coração batia fortemente e sua barba roçava meu rosto quando ele disse distintamente, Mon cher ami. Antes e depois desse encontro ouvi de muitos lábios a mesma expressão de amizade tão comum na França. Nenhuma, entretanto, ficou gravada tão indelevelmente na minha lembrança. Sentado a seu lado depois das apresentações aos presentes, conversamos longamente. Era ele o mais indagador. Inquiria, perguntava, interpelava. Levou o assunto para a doutrina espírita no Brasil, sua divulgação, seu caráter cristão, suas curas notáveis. Citou nomes amigos, Leopoldo Cirne, João Lourenço de Souza, Antônio Alves da Fonseca. Perguntou se Guilom Ribeiro descendia de franceses. Quando lhe disse que depois da morte, traduzido por Lourenço Souza já estava no 5º milheiro, ele prontamente me retificou. Sabia bem quanto andava a edição de seus livros no Brasil, porque recebia exemplares toda vez que uma aparecia. Acrescentou que na França a 55ª edição já havia sido lançada, e no prelo se encontrava a 10ª de O Grande Enigma. Estou agora fazendo a revisão das últimas páginas de O Problema do Ser e do Destino e da Dore. Eu o arrumei, extraordinariamente, com um estudo retrospectivo de tudo quanto apareceu de Allan Kardec para cá. Espero ter sido quase completo. E tem em vista publicar alguma obra nova? Sim, se Deus me der vida. Trabalho em diversos assuntos. Terminei o Espiritismo e a Arte, que será publicado seguidamente pela Revue Spirit. Estou agora escrevendo sobre o Espiritismo e o Socialismo. São assuntos palpitantes que os brasileiros estimarão muitíssimo. A admirável operosidade de Leon Denis. Continuação do Acervo Correio Fraterno, edição 129, setembro de 1981. Verdadeiro apóstolo, nunca deixou de escrever, de falar, de propagar, de praticar. Trabalhou incessantemente até o fim. Para se ter uma ideia da sua operosidade, basta recordar o que foram seus últimos dias, sua derradeira semana. O inverno de 1927 foi muito rigoroso e Leon Denis quase não saía de casa. Quando o fazia, era para ir à tipografia. Trabalhava pela manhã na coordenação e redação de seu novo livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ansioso por terminá-lo. Ao entrar a primavera, começou a receber as primeiras provas, que sua secretária Mademoiselle Baumar lia em voz alta e corrigia de acordo com ele. Com o pressentimento de estar próxima à sua passagem, exigia da secretária trabalho mais intenso e rápido. Tenho pressa, explicava. Começaram, porém, os íntimos a perceber que ele decaía fisicamente. Georgette, quando o ajudava a mover-se de um ponto para outro, notava que estava mais lerdo, mais trêmulo, mais irritadiço. No dia 5 de abril, ao deixar a casa, a secretária sentiu a mão do mestre febril e comunicou discretamente a Georgette sua preocupação. No dia 6 pela manhã o encontrou aparentemente bem disposto.
Ouviu e corrigiu provas até o almoço. Principiou a comer alegremente, como de hábito, mas de repente engasgou-se e tossiu. Qualquer coisa o incomodava na garganta. Após curto intervalo, tentou novo bocado e teve dificuldade de engoli-lo. Desistiu do almoço e levantou-se um tanto preocupado, aparentando calma. Andou pela sala, tossindo de vez em quando, arrumando a garganta, que teimava em arder. Sentindo falta de ar, foi até a janela e inspirou lentamente uma boa porção. Por trás dele as duas senhoras viam que ele sofria. Era conveniente avisar o médico. Georgette propôs-se-lhe chamar logo o facultativo. Deixe-se disso, foi a réplica. Estou apenas resfriado, uma pequena gripe de primavera. Ela sempre me vem pela garganta. O dia todo passou deprimido e febril, mas trabalhando. Cada vez tinha mais pressa de findar a revisão da obra em prova. A noite foi de vigília para Georgette. No dia seguinte principiaram cedo as visitas de amigos. Sabiam que era imprópria a hora, pois o mestre trabalhava pela manhã. Mas estavam todos preocupados. Apesar da febre, do ardor da garganta, da dificuldade em beber e comer, teimou em trabalhar e não quis nem médico nem remédio. À noite sentiu-se mal. Não teve sossego. Cedo chegou o médico. Após o exame, recomendou-lhe permanecesse no leito e se medicasse para sarar logo. Mas aos íntimos, o doutor se mostrou reservado no diagnóstico. Por enquanto, uma traqueite e bronquite. E depois? Apesar de deitado, Dennis continuou a ouvir a leitura das provas e a corrigi-las. Na sexta-feira, 8, quando Moé Balmar chegou, lá o encontrou de pé, preparado para o trabalho. Recebeu amigos, dizendo-lhes achar-se melhor. Georgette o desmentia em segredo a todos. Notava-se francamente o acabrunhamento do mestre. Quando o médico saiu, revelou aos de casa que era uma angina. No sábado, Dennis não conseguiu erguer-se do leito. A secretária recusou-se amavelmente trabalhar junto dele. O médico verificou tratar-se de uma pneumonia. Foi um dia horrível para o doente e para todos. Mas o trabalho de revisão continuava, pois assim queria ele. No domingo, primeiro da Semana Santa, já ninguém duvidava do próximo desfecho. Respirava com dificuldade, gemia um pouquinho, tinha dores. Percebeu que estava desprendendo-se. Todavia procurava reanimar os que o rodeavam. Falando com dificuldade, mas completando sempre o pensamento, pedia que a secretária andasse com o trabalho. Vendo a seu lado Gaston Luce silencioso e triste, disse-lhe com um sorriso: "Esse ano vale Paz Montmartre, em Luce." Referia-se ao banquete que, em Paris, se realizava após o encerramento do Congresso Espírita, e durante o qual, como um ídolo, Dennis fora o centro das atenções dos crentes que haviam acorrido ao concílio. Continuando a conversar, contou algumas passagens de sua vida, entre as quais uma anedota quando visitara o caído de Cabilia, no deserto. "Você me disse que pretende escrever alguma coisa a meu respeito." "Não se esqueça dessa anedota", disse a Gaston. No dia 10, seu estado era desesperador. Mas pediu-lhe trouxessem o jornal a Dépêche e solicitou a Madame Chalvignel lesse alguma coisa. Sua preocupação máxima era, contudo, o livro cujas provas ainda não estavam todas corrigidas. Por fim, a secretária declarou terminada a tarefa. Foi um alívio imenso para o doente. Chamou Gaston Luce e lhe recomendou que esse livro saia à sua honra. "Sim, Luce." Respondeu o discípulo: "Esteja tranquilo, mestre, ele está acabado. Fique descansado. Não se incomode mais. Eu darei o último passo." Replica Dennis: "Mas ainda não está fim da biografia de Allan Kardec." Respondeu Luce: "Sim, já está." Era uma informação incerta, dada para tranquilizá-lo. Mas Dennis sorriu, incrédulo: "Vamos. Escreva logo." "Em que ponto estávamos?" "Ah, recordo-me. Vamos continuar agora." 2 dias depois, na manhã de 12 de abril de 1927, Leon Dennis começa a se desprender do corpo físico. Mademoiselle Balmar tem nas suas às mãos do agonizante, que não cessa de lhe dar recomendações pelo futuro da doutrina espírita.